Seja muito bem-vindo ao Na Coruja, o programa de esporte da Comunicação Uniswan. Somos alunos de jornalismo do terceiro período. Estamos aqui para falar tudo sobre o futebol brasileiro, com destaque para os grandes do Rio. Eu sou o Lucas Moreira e para tocar esse programa aqui comigo, eu estou com essa dupla de peso, Lucas Neiva e Letícia Almeida. Já se inscreva aí no canal e deixe o seu like. Bom, para começo de conversa, no Maracanã, a primeira derrota como mandante no Brasileirão, o Fluminense é batido facilmente pelo Botafogo no Clássico Vovô. O primeiro gol do Júnior Santos numa assistência maravilhosa do Tietê. O segundo gol dele, o craque do Brasileirão, Tiquinho Soares. Perguntar para os comentaristas do Na Coruja, começando aqui pelo Lucas Neiva, o que ele percebeu de diferente dessa partida em que o Botafogo matou facilmente e mais uma partida questionável do Fluminense, que não se deixa enganar, jogou bem mal no Beira-Rio, apesar de ter conseguido uma vitória histórica. A gente sabe que o Éner Valencia foi o vilão daquela partida. Em uma tarde de falhas do Fluminense, o Botafogo mata no primeiro tempo, deixando o Diniz na bronca. Fala, Lucas, beleza? Fala, Letícia. Cara, pra comentar desse jogo, a gente tem que falar como o futebol pode ser visto de uma forma mais simples, O Bruno Lage que vinha inventando no Botafogo, e o técnico interino volta pro feijão com arroz, volta pro básico, coloca o Tietê no meio, coloca o Tiquinho Soares como centroavante inicial, como titular, e aí o resultado se dá na bola, O Tietê dá uma assistência magistral pro Júnior Santos, Júnior Santos faz o primeiro gol, e depois o Tiquinho faz o segundo, cravando a vitória do Botafogo. Numa bela jogada do Júnior Santos, fez uma grande partida. Jogou muito, o primeiro tempo foi impecável dele. O Botafogo consegue aproveitar os espaços que já vêm sendo deixados há muito tempo pela zaga do Fluminense. O Fluminense é esse time que dá espaço, principalmente pelo lado do Marcelo. A gente até comentou disso naquela vez sobre a Libertadores. O Marcelo deixa esse espaço. E agora a defesa inteira tem deixado esse espaço atrás. O Botafogo sempre foi um time que atacou rápido, conseguiu bem atacar pelas pontas. É o forte do Botafogo. Tanto que quando ele faz a substituição no segundo tempo, ele mexe nas duas pontas. O Botafogo é um time que gosta de atacar pelo lado, consegue esse espaço nas costas do Fluminense e mata o jogo 2-0. Podemos dizer que o Botafogo voltou às suas origens dentro desse campeonato, Que é um time rápido, que vai para matar ali no contra-ataque, e foi um time, assim, muito eficiente na partida, resolveu a parada já no primeiro tempo, Não é à toa que tem o artilheiro do campeonato, O Botafogo é um time efetivo, a bola chega, o Tiquinho guarda, não é à toa o artilheiro, e conseguiu esse 2-0 até que tranquilo pro Fluminense. Quando bateu 20, 25 minutos, já tinha resolvido o jogo, 2-0. O Diniz dá uma bronca espetacular nos seus atletas. Vamos empatar ainda no primeiro, vamos correr atrás, mas não foi isso que aconteceu. 2-0 Botafogo com uma certa tranquilidade. E agora, saber da Letícia Almeida o que ela viu dessa partida em que o Fluminense foi derrotado, ou melhor dizendo, o Botafogo foi avassalador e venceu, não só as falhas do Fluminense, que é o finalista da Libertadores, mas também dessa retomada, desse talvez novo ciclo do Botafogo, voltando ao caminho da vitória, líder absoluto do campeonato. E o que você viu dessa partida? Oi, gente. Oi, Lucas. Tudo bom? Então, foi uma bela partida para o Botafogo. Na minha concepção, essa escalação que o Diniz põe, esse esquema tático de 4-2-4 não é legal, não funciona. O Botafogo é um time rápido, ele foi para atacar, não foi para se defender, e o Diniz tem que começar a pensar nisso. O Botafogo foi muito mais ágil no contra-ataque, de fato, e matou o jogo no primeiro tempo e levou. Assim, o Fluminense tem que abrir o olho, porque se ele não ganhar a Libertadores, pelo menos ele tem que manter ali em cima para conseguir a vaga pro ano que vem, E é um 4-2-4 que já tinha dado errado contra o Vasco, que é aquela humilhação 4-2. E a torcida vem reclamando muito, muito, muito. O Ganso também está sendo vaiado um bom tempo. Lembrando também que o Fluminense não ganhou do Botafogo esse ano. No Carioca, no Brasileiro, não ganhou. 3 vitórias do Botafogo. 3 vitórias seguidas do Botafogo perante o Fluminense. Parece que se encaixam, Sim. Contra-ataque do Botafogo com esse jeito do Fluminense.
de deixar jogar, o Botafogo matou as 3 oportunidades. Né? Muito. E assim, o Fluminense tem o atacante lá, o Cano, maravilhoso, faz gol todo jogo, mas a bola simplesmente não chega no cara. Incrível, como acontecer isso? A situação que eu quero até te perguntar, né, sobre esse casamento dos jogos, a forma que o Fluminense deixa jogar e a forma que o Botafogo voltou a jogar para matar rapidamente, mas especificamente na perspectiva do Fluminense agora, Sim. você jogar com o Marcelo, que joga mais pelo meio, mesmo sendo um lateral, e você não ter um outro volante, um suporte para o André, já que joga o Ganso, que a gente sabe que não tem essas características defensivas, né? Não, foi o que a Letícia falou, cara. Essa formação de 4-2-4, que é basicamente que o Fluminense entra, com uma certa variação do 4-4-2, né? Se ele tirasse o Ganso e colocasse um volante de mais marcação, talvez ia conseguir suprir esse lado esquerdo, que o Marcelo deixa espaço, ou ia conseguir recompor melhor e deixar os 4 da frente mais livre. O John Wall, o Keno, o Kennedy e o Cano. Mas como ele entra com o Ganso, que é um cara que geralmente não marca e arma o jogo. Então ele passa a municiar esses 4 atacantes, mas perde na defensiva. E quando o Fluminense sobe para atacar e dá esse espaço pro Botafogo, é letal. Um time que vem com muita velocidade pelas pontas, que tem um artilheiro que não costuma perder gol, fica muito difícil pro Fluminense. Agora tem 2, né? Não tem como tirar ainda tem. Time, né? Impressionante. O Fluminense, a gente vai ver, né? A maior expectativa do Tricolor hoje é a Libertadores. A gente vai ver qual vai ser a escalação que o Diniz vai querer entrar nesse jogo. A expectativa é que o Boca venha se defender, então pode ser que o Fluminense venha mais ofensivo. Mas, na minha concepção, foi o ponto que a Letícia falou. Tem que, talvez, deixar o Ganso mais solto, tirando uma peça do ataque, botando... Quem será? Esse que é o problema na cabeça do Diniz. Tirar uma peça do ataque, o menino é o iluminado, o Cano é o artilheiro, a gente tem que ver quem que vai sair. Mas tirava uma peça do ataque, deixava o Ganso mais livre para armar, que talvez ele não seria exposto a essas vaias da torcida. Botava um volante de mais recomposição e deixava o craque do Marcelo subir. Dava uma certa liberdade ao Marcelo, que, entre muitas aspas, né, era a liberdade que ele tinha no Real Madrid, com o Casemiro ajudando ele. Pô. O alvo da vez seria talvez o Keno? Se eu tivesse que escolher um no para ou ímpar, eu tiraria o Keno. O Arias não tem como, inclusive não. O Arias é uma coisa que me incomoda bastante, não especificamente do clássico, acho que mais do Beira-Rio, a forma que o Arias estava como assistente de lateral. Isso. Assim, desperdiçando um talento que para mim é o jogador mais técnico do Fluminense, muito deslocado na direita, e ele que é na Colômbia até mais um segundo atacante, que é um cara que joga mais à frente. É um cara que ele vai gerar assistências e gols jogando perto do gol, não da forma que ele vem jogando. É claro que o Fluminense ele tem que criar todo um mecanismo para jogar com o Marcelo, já que você só joga com um volante, que é o André, né? Isso. E não dá, e ainda mais quando o André sai para fazer essa saída de 3, né? Que aí libera o Marcelo. Raramente acontece do André perder essa bola, que é um cracaço, mas o dia que ele perder, é um time muito mais exposto, entendeu? Então, o Fluminense tem que abrir o olho. É óbvio que tem que focar na Libertadores, é o ponto ápice do ano. Também não pode deixar de se perder o brasileiro. Mas não pode deixar de perder essa vaga aí, caso não conquiste o título. Exatamente, tem que ficar ligado. Só agora para a Letícia, só para poder pontuar, né, sobre esse clássico, na perspectiva tanto do Fluminense de conseguir a vaga e esquecer um pouco a final da Libertadores, sabendo que não tem como, e sobre o Botafogo, já que o Heitor, né, que hoje tá fora, crava que é o campeão se realmente voltou aos trilhos. No último programa eu tinha falado que, dependendo do resultado entre Botafogo e Fluminense, talvez eu acho que o Botafogo poderia sim, ser talvez campeão realmente. Agora sim, eu tô 90% com o Heitor assim. Valeu, Heitor, dessa vez eu vou concordar com você. Eu acho que se o Botafogo continuar mantendo o time dele certinho, pode ser o campeão sim. E essa rodada foi totalmente favorável para ele. Ele ganhou e os caras estão assim, seguindo ele. Grêmio, Bragantino. Palmeiras e Flamengo a 11 pontos e o Bragantino a 9. Empatou, então assim, foi bem favorável ao Botafogo. Se o Botafogo só depende dele. Isso é fato. Se o Botafogo continuar jogando direitinho, pode ser campeão sim.
Perfeito. Agora é hora de falar do Flamengo. Flamengo vai até a Neoquímica Arena, casa do Corinthians, e empata em 1-1. Uma partida que o Flamengo até jogou bem, abre o placar com um golaço do Gerson, que voltou a atuar bem e ser importante para o time rubro-negro, mas o empate veio com o gol do Fábio Santos de pênalti. Um pênalti até parecido com o jogo que falaremos logo mais, do Vasco, né? Um pênalti que bate na mão na infelicidade do Léo Pereira e o Fábio Santos bate no canto superior à esquerda e o Rossi quase pega e o Flamengo sai da casa corintiana apenas com 1 ponto, mas com um novo treinador, Tite, que já está, né, fardado, vestindo as roupas rubro-negras dentro do CT do Ninho do Urubu. Quero saber do Lucas Neiva o que ele viu dessa partida, os destaques, as falhas do Flamengo, e pode falar um pouquinho também, pontuar aí sobre o Tite e essa perspectiva do Flamengo dentro do que tem para disputar ainda em 2023, que é o Campeonato Brasileiro. Acho que, falando primeiramente do Tite, né? O Tite vai vir com a missão de colocar o Flamengo na Libertadores, que eu acho que, como vemos, é uma missão até fácil para o elenco que o Flamengo tem. Ele vai terminar com o time na classificação direta e vai pensar em 2024, que tem que ser a cabeça do Flamengo agora. Mas no jogo em si, o Flamengo começa bem, como você bem pontuou, começa para cima do Corinthians tentando buscar jogo, é melhor até o gol do Flamengo, até os 20 do segundo tempo, o Flamengo é melhor que o Corinthians, cria algumas chances, teve jogadores voltando a jogar bem, Everton Ribeiro foi bem, Bruno Henrique foi bem, o Pedro até que foi de bom para ok, mas o Flamengo, depois que toma o gol, vamos dizer, não vou dizer que se retrancou, mas recua um pouco, e numa pressão do Corinthians, acaba levando aquela bola na mão, ou mão na bola, aí a gente vai ver na regra, e toma um empate com o Fábio Santos, que é um ótimo cobrador. O Flamengo, o que preocupa no Flamengo é a atuação individual de alguns atletas. O Flamengo trocou o técnico, o Corinthians também trocou o técnico, então eram 2 trabalhos que começavam ali meio que cru, entre aspas, para os 2 times. E o Flamengo tem um time melhor que o Corinthians, tem peças melhores que o Corinthians, tem um elenco melhor que o Corinthians. E a expectativa da torcida é que essas grandes peças do Flamengo resolvessem o jogo. O Arrascaeta resolvesse o jogo, o Bruno Henrique resolvesse o jogo, o Pedro, ou o Gabriel. E não aconteceu mais uma vez esses atletas que não vêm jogando bem no Flamengo. Agora é uma nova etapa, né, com o Tite, para ver se recupera alguns, como o Gabigol, né, que entra mal demais nessa partida. Dá um chute pro gol. Não consegue chutar no gol. E agora eu quero, né, a visão da Letícia Almeida sobre esse Corinthians 1, Flamengo 1, lá na Neoquímica Arena. O que você viu do jogo? Conta aí pra gente. O Flamengo iniciou bem, porém, como o Lucas falou, recuou bastante após o gol. O Corinthians realmente foi melhor. Mereceu, não sei se mereceu empate. Eu queria que o Corinthians tivesse ganho, né? Mas na minha cabeça eu tô pensando só no Tite, confesso pra vocês. Eu tô muito ansiosa, eu não sei se estou ansiosa pra ver ele com o Gabigol. Será que o Gabriel vai mandar beijinho pra ele? Pode ser, né? Hoje ele foi, né? Vestiu a camisa do Flamengo, falou que tá ansioso pra começar, que lutou demais pra chegar ali. Será que já teve convite? Será que ele já quis atuar no Flamengo antes? Não se sabe, é um bom ponto. Força a gente a pensar, né? É verdade. Sobre o Tite, já que você introduziu esse tema aí, fala um pouquinho, será que ele é a solução, ele é o cara, assim, pensando mais em 2024 do que nessa temporada? Eu acho que sim. Pra mim, o Tite é um dos melhores técnicos brasileiros. Falando em Brasil, pra mim... Ou o melhor, talvez. Eu ainda fico entre os melhores, porque eu gosto muito do Diniz também. Apesar desse jeito dele... Se ele é entre os melhores, vou prometer agora. Tite, Diniz, mas quem, assim, tá nesse balaio? Eu gosto mais dos 2, confesso. Os 2? Sim, são meu top mas 2, pegar assim. carreira por carreira, fica pesado. Né? Sim. Não tem como. Tite ganhou tudo, por onde passou, só faltou a seleção mesmo, mas quem sabe futuramente ele volta. Porque os jogadores gostam muito dele. Fica com esse esquema de que ele é o paizão e tal, mas... Eu acho que, assim, pensando em Flamengo, o Tite é a solução, sim. Ele sabe entrosar os jogadores, ele vai saber o que fazer, só que o elenco vai ser o mesmo.
Então ele vai pensar um pouco que ele vai mexer, mas eu acho que falando nisso, o Tite é a solução. Para essa temporada ainda, para esse Brasileirão, não tem mistério, né? Classifica para Libertadores? Classifica. Show! Deixa eu dar só uma pontuadinha sobre o Tite. O Flamengo consegue o melhor nome disponível no mercado. O Tite é o melhor nome disponível no mercado. O melhor técnico do Brasil. Brasileiro disparado. O flamenguista que tanto tinha expectativa para este ano, por conta de disputas de títulos e tal, pode ficar mais relaxado pro ano que vem. O Tite é um ótimo profissional a nível de Brasil. Os antes podem ficar aterrorizados, porque o que o Tite vem para fazer no Flamengo vai ser coisa de doido. Tá aí então a opinião do Lucas Neiva. Quer pontuar? Quer pontuar o ponto? Eu acho que a seleção Fla vai voltar então, né? Se ele é Flá. Vamos seguir agora ao Vasco da Gama. Vasco fica no empate em 0-0 com o São Paulo e faz uma partida apática, né? O São Paulo, que já tá no oba-oba, já tá na Libertadores, não tem muito o que fazer, até criou algumas oportunidades. O Lucas Moura parecia bastante interessado no jogo, deu bastante trabalho para a defesa do Vasco da Gama, mas o Vasco da Gama com um certo deserto de criação ali, faltava jogadores para poder resolver essa partida, bota uma bola na trave com o Gabriel Peck, Praxedes perde a oportunidade logo em seguida, e tem uma partida para mim excepcional do goleiro Léo Jardim, que garante esse empate defendendo um pênalti e fazendo ali uma defesa espetacular no chute do Lucas Moura. Eu quero agora a opinião do Lucas Neiva sobre essa partida, esse empate que ficou com gosto amargo, já que o Vasco está na zona de rebaixamento. Cara, o Vasco vai para essa partida pressionado, já sabia que estava de volta à zona e faltou querência pro time, pô, faltou... Gente, vamos lá, estamos na zona de novo, mas estamos jogando em casa, com o apoio da torcida. O Vasco que foi, como você falou, apático, criava muito pouco e as poucas que criava mal, faltava uma organização ofensiva. O time sem... o lado esquerdo do time estava sem nada. O Marlon, que é um bom jogador, estava puxando muito pro meio, tentava abrir o corredor pro Lucas Piton, que quase nunca conseguia chegar na bola. Primeiro tempo foi muito difícil pro Vasco. O São Paulo consegue aquele pênalti, como você falou, um lance parecido do Flamengo, mas que não converte. Todos os parabéns pro goleiro Léo Jardim. O Wellington Rato bate mal. Bate mal pra caramba. E o jogo acaba em 0-0 com o segundo tempo sem o Vasco criar nada. E aqui vai a minha crítica no jogo nesse jogo. Mexeu muito mal o técnico Ramon. Ele tira jogadores, tira o Paulinho que tava com amarelo, tudo bem, mas, pô, se não foi por lesão, se não foi por cansaço, não tem como sair, é o cara que carrega o piano. Que cria. Entra com o Payet na direita, que não tem essa velocidade toda, ainda não tá na 100% da forma. O time que tenta atacar pelos lados não tem um ponto de velocidade. O Vasco sente de novo a falta do Rossi, ele podia ter entrado com o Serginho, com o Orelhano, que são jogadores mais velozes. Entendeu? Podia ter botado o Payet no meio, no lugar do Praxedes, que depois perde a chance. Mas o Vasco cria pouco, não encarou o jogo como deveria ter encarado. O São Paulo que vem nesse marasmo aí, esperando só o ano acabar. Então, acho que faltou querência pro Vasco e tá certo em se irritar o torcedor. Não dá pra entrar em casa, em São Januário, querendo menos. Não dá. Tinha que ter entrado pra ganhar, era jogo pra se resolver, pra se reafirmar. Vasco que vai jogar agora 4 jogos no Rio de Janeiro, vem numa sequência boa. Tinha que ter feito esse ponto, porque pega o Flamengo ainda, é um clássico. Clássico a gente sabe que é difícil. Tinha que ter reafirmado esses 2 pontos. Estreia do Tite no Maracanã. Estreia do Tite no Maracanã. O Vasco, não vou dizer que perdeu 2 pontos, porque a melhor chance do jogo é do São Paulo, que é o pênalti. Mas o Vasco deixa escapar esses 2 pontos. É um gosto amargo. Agora a Letícia Almeida vai falar sobre esse Vasco 0, São Paulo 0, com gosto amargo, acho que todos nós concordamos. E uma excelente partida do goleiro Léo Jardim. O que você pensa sobre essa partida? Gente, jogo totalmente apático pro Vasco. Eu confesso que eu esperava mais, por fato de ser em casa, a torcida apoiando o tempo todo. Mas assim, como o Lucas falou,
Não tem nem o que falar, porque o Lucas já falou tudo mesmo do Vasco, gente. Falou tanto. Mas, assim, eu esperava muito mais do Vasco. Jogou mal, jogou muito, muito mal mesmo. Eu acho que os 2 pontos vai fazer falta. Vai fazer muita falta. Reta final tá vindo aí. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Você acha que o Vasco cai ou não? Eu acho que o Vasco ainda consegue se escapar, porque a projeção do clube, que desde que o Ramon assumiu, é de campanha no segundo turno, claro, né, gente? De Libertadores. Certo? O Vasco é um dos times que mais pontuou no segundo turno. É um dos times que mais pontuaram nesse segundo turno. E se manter esta pegada, vai acabar escapando. Então, acho que ainda não dá pra se desesperar. Já teve 20 pontos, 50 pontos, 1 milhão de pontos afundado na zona e hoje tá 1. Então, não precisa de pânico. E lá em cima, os times estão começando a vir pra essa briga. O Cruzeiro tá começando a vir, o Cuiabá tá começando a vir. Então, ainda há campeonato. Não precisa de pânico pro torcedor vascaíno. É normal oscilar, né? Uma melhora absurda e agora tá voltando. E você, Lucas, agora, você acha que o Vasco cai ou não cai? Eu acho que o Vasco não cai. Eu acho que a melhora do Vasco foi considerável, assim, até para os jogadores terem outra visão, né, do que é o Vasco. Eu acho que você pega o primeiro turno, o Léo Pelé, ele tinha um discurso de um time que já estava derrotado. Assim, era desesperador ver entrevistas pós-jogo desses jogadores que estavam apáticos. O Ramon Dias, ele muda todo o cenário, ele melhora, mas quando é para fazer a crítica a gente faz. Na minha visão, ele errou contra o Santos, ele erra também contra o São Paulo, só que não dá para botar na conta só do treinador. Acho que é uma oscilação normal e o Vasco vai trilhar de novo o caminho da vitória e não vai cair para a Série B. E agora, antes de encerrar, falar, né, da tão querida data FIFA, que todo mundo ama. Tem seleção brasileira na Arena Pantanal contra a Venezuela. Quero perguntar aí a expectativa de vocês. Óbvio que são as melhores, né? Porque a Venezuela é brincadeira. Mas mais uma partida para o Diniz se provar e para fazer alguns testes, né? Assim esperamos que ele faça testes. Fala um pouquinho de seleção brasileira pra gente. A expectativa para a seleção é a melhor possível, né? Ainda mais jogando contra a Venezuela, não tem como a gente esperar menos do Brasil. Será que o Tite, ó, tá vendo? Será que o Diniz vai vir no 4-2-4 na seleção também? Lá ele, pô, botar Neymar, Rodrigo de um lado, Gabriel Jesus, Richarlison, todo mundo. Cara, eu acredito que o Brasil vem para mais uma goleada, vem para mais um jogo fácil. O adversário não ajuda a ter não ajuda a ter essa perspectiva. E o Diniz já aos poucos vai dando a cara dele à seleção. Tem os jogadores do lado dele, já mostraram isso. E expectativa boa para a seleção. Palpite? Pô, palpite. 3-0 Brasil. Agora a Letícia vai falar um pouquinho de seleção brasileira, o que é que ela espera para esse Brasil e Venezuela, do tão querido técnico Fernando Diniz, né, que ela tem no coração. Assim, como vocês falaram, Venezuela é um adversário, não vou dizer fraco, porque do futebol a gente não pode esperar nada. Literalmente nada, nada, nada. Mas como assim, é um adversário mais abaixo, eu acho que é um ótimo jogo para o Diniz testar os esquemas táticos dele lá, né? Porque o técnico é kamikaze. Diniz é kamikaze, a gente também não pode esperar nada dele, né? Mas eu acho que é uma bela partida para ele poder testar ali os jogadores, botar o André também para jogar nessa partida, quem sabe. Confesso que eu tô ansiosa para assistir. Palpite? Eu acho que vai um 4-0 Brasil. Aí. Acho que o grande teste mesmo é contra o Uruguai, né? Pode completar. Acho que esse sim é o grande jogo, né? O Brasil e o Uruguai é uma rivalidade histórica. O Uruguai que vem numa reformulação também. Se eu não me engano, foi campeão do Sub-20, né? Foi. Então, vem numa reformulação Uruguai, vai perder suas grandes peças. O Luizito Soares já tá com 30 e poucos anos, o Cavani também. E acho que o Brasil vem para se testar mesmo contra o Uruguai. Vamos ver, de acordo com essa rivalidade aí, como é que se desenrola o jogo. Estamos ficando por aqui com o terceiro episódio na Coruja. Um último aviso. No sábado, às 4h, no Luso Brasileiro, a Portuguesa enfrenta o Olaria no jogo 2 da final da Copa Rio. O jogo vale taça e tem o primeiro jogo
provavelmente no momento em que você está assistindo esse vídeo, um pouquinho depois. Então pegue lá o resultado, compre o seu ingresso, acompanhe tudo nas redes sociais da Portuguesa, já que ela é a mandante da Copa Rio, a gente fortalecendo não só os times grandes, falando também dos times com menor investimento. É um jogaço no meio dessa data FIFA. Quero aqui agradecer a participação mais especial do Lucas Neiva e da Letícia Almeida. Esse foi mais um episódio de Na Coruja. Nos vemos em breve. Tchau!